Eu acho que esse diagnóstico das ciências sociais sobre a remodelagem do sujeito contemporâneo em relação ao sujeito moderno, eu acho teoricamente verdadeira, teórica e historicamente verdadeira. Quer dizer, eu acho que houve uma mudança de uma espécie de sujeito universal, transcultural, né, uma espécie de essência do sujeito que tinha uma relação consigo próprio, né, e com uma referência universal bem construída, né, que perdurou talvez durante 200, 300 anos e que talvez seja uma consequência na construção do sujeito moderno do que a gente poderia chamar, como Max Weber, de uma ética protestante, né? Quer dizer, um cultivo desse sujeito da interioridade com valores intangíveis que tentava pagar, entre aspas, suas dívidas com o Criador, não é isso? E que teria, através do trabalho, uma tentativa de saldar essa dívida, né? Quer dizer, então acho que essa modelagem desse sujeito moderno a partir dessa ética de um sujeito voltado para si próprio na sua solidão, a gente encontra inclusive referências muito interessantes nos seminários, por exemplo, do Foucault, Sociedade Punitiva, ou os seminários sobre as teorias do direito penal na sociedade francesa do século XIX, sociedade francesa e sociedade inglesa, onde ele mostra a importância da ideologia dos Quakers na formação da subjetividade moderna, ligado, inclusive, ao engendramento do que ele chama das práticas disciplinares, né? Quer dizer, como essa ideologia protestante, ela é fundamental na construção desse sujeito supostamente universal e transhistórico. Eu acho que esse modelo, de uma certa maneira, ele começa a se quebrar, talvez na passagem dos anos 60 para os anos 70, né, quando começaram a ser engendradas certas condições que desorganizaram o modelo de sociedade que a gente tinha estabelecido desde então, né? Quer dizer, o que a gente poderia chamar as condições de possibilidade de emergência de uma maneira neoliberal de ser e de construir os laços sociais, né? O que eu quero dizer com isso? A gente passa a se deslocar de pensar basicamente na sociedade enquanto tal, e a gente passa a pensar muito mais pelo imperativo do mercado do que pelo imperativo da sociedade. Isto é, claro, que no modelo liberal existe também um modelo de sociedade, mas eu acho que a ênfase é muito mais dada nas regras do mercado do que nas regras da organização social propriamente dito, quer dizer. E aí eu estou me referindo ao modelo que foi construído a partir da Revolução Francesa, construído em torno da ideia do cidadão como constitutivo da sociedade política, ou então aquilo que o Liu Dumont chama do indivíduo-valor como constitutivo das sociedades modernas, onde o ideário da liberdade, da igualdade, da fraternidade moldou, de uma certa forma, a tradição das sociedades ocidentais e, da mesma forma, acho que moldou o projeto das revoluções socialistas e anticolonialistas até os anos 60. Né? Eu acho que foi esse modelo dessa subjetividade moderna que começa a se quebrar com o desenvolvimento das sociedades neoliberais e essa última disseminação do que a gente poderia chamar do processo de globalização engendrado pelo capitalismo internacional, né? Que criou essa globalização contemporânea. Então, nessa medida, se a gente for considerar esse modelo, você começa a constituir um modelo de indivíduo, um modelo de sujeito,
que é aquilo que o Foucault, de uma maneira muito pontual, mas eu acho de uma maneira muito interessante, ele enfatiza no curso dele sobre o nascimento da biopolítica, em que ele diz que o indivíduo passa a se transformar num empresário de si próprio. Então a ideia do empresário de si próprio, sujeito que gere a sua própria vida, transforma a sua vida numa empresa, né? Voltada por os seus ganhos, voltado por os seus lucros, né? Dos seus, entre aspas, negócios, né? Esse modelo de sujeito ele passa a ser o paradigma por excelência do sujeito contemporâneo, do sujeito da sociedade neoliberal. Se a gente for pegar esse paradigma e esse modelo como referência, eu acho que o impacto que isso teve nas práticas psicanalíticas foi absolutamente decisivo, né? De que maneira? Antigamente, quando você ia fazer uma psicanálise, por exemplo, quando eu comecei a entrar nesse negócio de psicanálise, que eu acho que é uma marca do que marcou o movimento psicanalítico desde Freud, o sujeito ia para a psicanálise para resolver questões fundamentais sobre a existência, né? Então você se dispunha a ficar 5, 10, 15 anos deitado num divã, 4, 5 vezes por semana, gastando o que tinha e o que não tinha para realizar esse processo, né? E se indagar sobre as questões básicas ligadas à vida, como o desejo, a morte, a filiação, né? Num projeto de uma análise, como dizia o Lacan, infinita, né? E você passou a viver num sujeito que passou a olhar para uma prática psicanalítica de uma maneira mais circunstanciada nas suas questões imediatas e contemporâneas. Então o sujeito não se dispõe mais a vir 4 ou 5 vezes para uma sessão de análise, para uma primeira mudança importante. As pessoas vão à análise com muito menos frequência, uma vez por semana, 2 vezes por semana, é isso? Quer dizer, elas passam a não aceitar mais essa modelagem de uma análise que dura muito tempo, não apenas por questões de que é uma prática muito cara, claro que é, mas também porque pela justificativa de que elas não têm esse tempo para se dedicar a esse tipo de investigação sobre si mesmas, né? Então elas passam aqui com menos frequência. Uma segunda mudança importante em relação a isso. Anteriormente, quando você buscava uma análise, você buscava um analista pelo prestígio clínico que ele tinha, outorgado pelos seus pares. Hoje em dia esse critério ainda existe, mas existe um critério muito interessante, eu percebo isso tanto no Brasil quanto na França, onde eu conheço também um pouquinho. Você procura um analista pela proximidade da sua casa, né? Então o critério de onde você mora, de onde é o consultório do analista, a praticidade de você chegar ao consultório dele passa a ser um elemento decisivo para você escolher um analista, porque, enfim, faz parte dessa relação custo-benefício do empresário de si próprio. Terceiro ponto, você passa a tratar numa análise problemas mais ligados ao imediato da sua vida. Você quer resolver problemas imediatos que você tem na sua casa, com a sua mulher, com seus amigos, com seu patrão, com seus colegas, né? Você quer ter respostas, como é que se diz, imediatas para ultrapassar os impasses da sua vida concreta. De maneira que fazer grandes mergulhos no seu passado, fazer grandes rememorações da sua existência anterior, ele interessa menos aos analisantes de hoje do que interessava os de outrora. Então você tem uma mudança na relação do sujeito com a categoria de tempo e com a experiência de tempo, né? Que se dá nesse tipo de transformação em que você percebe claramente
numa grande maioria de pessoas que demandam análise e outra. E que eu acho que se desdobra, inclusive, numa nova modalidade de demanda de consultas, que é, por exemplo, a prática psicanalítica que se faz quando as pessoas moram em outros lugares e que você passa a fazer consultas psicanalíticas por telefones à distância, né? Através de uma câmera de televisão, né? De computador, aliás, que você olha e faz a consulta à distância. Quer dizer, esse tipo de prática que seria absolutamente impensável, né? Há 30 anos atrás, ele começa a se tornar corrente no Brasil, e eu acredito também, por coisas que eu li, em Buenos Aires, ele se torna uma prática psicanalítica absolutamente corrente e, aparentemente, as pessoas não se opõem a isso ou não resistem a isso, coisa que anteriormente era impensável. Então, eu acho que esse modelo de pensar no imediato, de resolver problemas tangíveis da sua vida cotidiana contemporânea, eu acho que ela é por conta desse tipo de questão que os métodos cognitivistas e neurobiológicos se expandiram, né? Quer dizer, exatamente porque eles prometem seja uma tranquilização das suas angústias ou da sua, entre aspas, depressão. Quer dizer, é claro que esses novos modelos de práticas assistenciais, psiquiátricas, neuropsiquiátricas ou cognitivistas, eles sempre se pautaram por uma crítica, seja a duração da psicanálise, né? Seja o custo da psicanálise, né? Então, essas novas práticas, elas prometem tratamentos eficazes de curta duração, né? E que sejam mais baratos. Robert Castel, uma obra bastante interessante chamada Sociedade Psiquiátrica Avançada, né? La Société Psychiatrique Avancée, ele faz uma pesquisa dessas novas práticas psiquiátricas na sociedade americana, né? Na época ele dizia que ele ia fazer uma espécie de etnografias avessas, isto é, ele ia para a sociedade mais avançada, aquela sociedade americana, para ver o que ia acontecer na França no futuro, né? Que foi exatamente uma sociedade onde a psicanálise estava sendo desmontada em nome dessas novas práticas. E ele constata uma coisa muito interessante, quer dizer, que essa crítica à eficácia da psicanálise, feita pelos cognitivistas e neurobiologistas, ela não se sustentava pelo seguinte, porque esse tratamento eles prometiam pacotes terapêuticos que durava 3 meses, 6 meses, 1 mês, mas eles eram projetos terapêuticos sempre renováveis, de forma que você ficava o mesmo tempo em tratamento, num tratamento cognitivista ou neurobiológico, só que ele era renovável a cada 6 meses. Eles custavam tão caro quanto por conta disso. Então, a discussão da eficácia fica altamente relativizada nessa crítica a esse modelo, além da própria questão do que é a eficácia de um tratamento. Ele é um assunto altamente polêmico na própria prática médica, que supostamente tem uma objetividade maior do que uma prática psicoterápica que se passa num plano simbólico, né?